Vamos estudar os ensinamentos de Jesus acerca da inconveniência de se apontar as falhas do próximo, destacando a necessidade de o homem examinar, em primeiro lugar, suas próprias ações e ser sempre compreensivo e indulgente para com as faltas alheias. O nosso tema é o argueiro e a trave no olho. Podemos encontrar essa passagem de Jesus no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 3 a 5, e no Evangelho segundo o Espiritismo está no capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, no item 9 e no item 10. Vamos ler o item 9. Por que verdes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso? Ou como dizeis ao vosso irmão, deixai-me tirar um argueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, retirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Mateus 7, 3 a 5. O que Jesus quis ensinar quando disse: como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão quando não vedes uma trave no vosso olho? Ele nos ensinou que antes de criticar os defeitos e as faltas cometidas por nosso próximo, devemos examinar a nossa própria conduta, fazendo uma severa crítica do nosso modo de proceder. É para dentro de nós mesmos que devemos voltar a nossa atenção, no sentido de conhecer o nosso íntimo e assim corrigir os defeitos e as imperfeições. Quando diz que primeiro devemos retirar a trave do nosso olho para que possamos tirar o argueiro do olho do nosso irmão, Jesus nos mostra que se ainda encontramos dificuldade para nos livrar dos nossos defeitos e vícios, que constitui a trave em nosso olho, não devemos, consequentemente, ser rigorosos ao exigir dos outros que superem suas próprias fraquezas. Devido à nossa imperfeição, é para nós muito difícil superar as fraquezas e vícios. Então, se é difícil para nós, lembremos-nos de que com o nosso irmão sucede o mesmo. No item 10, do Evangelho segundo o Espiritismo, a explicação aqui dada. É uma insensatez dos homens ver o mal nos outros antes de ver aquele que está em nós próprios. Para julgar-se a si mesmo, seria preciso poder olhar seu íntimo num espelho, transportar-se de algum modo para fora de si, se isso fosse possível, e se considerar como uma outra pessoa, perguntando-se: o que eu pensaria se visse alguém fazendo o que eu faço? Indiscutivelmente, o orgulho faz com que o homem disfarce seus próprios defeitos, tanto morais quanto físicos. Essa insensatez é totalmente contrária à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa é contrária ao bom senso, já que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. De que maneira um homem bastante vaidoso por crer na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades, pode ter ao mesmo tempo abnegação suficiente para fazer sobressair nos outros o bem que poderia ocultá-lo, em lugar de ressaltar o mal que poderia destacá-lo? O orgulho, além de ser o pai de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramo-lo como base e como razão de quase todas as más ações. Eis porque Jesus se dedicou a combater o orgulho como principal obstáculo ao progresso. É comum nós vermos as faltas dos outros antes de percebermos os erros que nós mesmos cometemos. É uma prática muito comum.
é fruto do orgulho, da vaidade do homem, pois apenas quem não comete erros está apto a apontar as falhas do próximo. E as pessoas de maior progresso espiritual e que menos erros cometem, ao invés de julgar com rigor as faltas alheias, são as mais indulgentes e compreensivas para com as fraquezas do próximo. Então, antes de nos tornar juízes das ações do próximo, nós devemos tentar perceber o nosso íntimo como se fosse uma imagem projetada no espelho, como se estivéssemos examinando uma outra pessoa, e refletir se temos autoridade moral para reprová-lo ou se merecemos críticas mais duras. Se antes de criticarmos as ações alheias nós fizéssemos um auto-julgamento, nós perceberemos que, tal como nós, o nosso irmão precisa mais de auxílio que de censura. Antes de criticar os outros, perguntemos a nós mesmos: que pensaria eu se visse alguém fazer o que eu faço? Então, qual a principal causa que impede o homem de julgar a si próprio antes que aos outros? A resposta é óbvia, né? O orgulho, que o induz a dissimular para si mesmo seus defeitos, tanto os morais quanto os físicos, e a reconhecer-se sempre superior aos outros. A humildade é a chave que abre ao homem o entendimento de si próprio e o reconhecimento de suas próprias fraquezas, tornando tolerante para com as fraquezas alheias. Uma pessoa verdadeiramente caridosa não costuma apontar os defeitos do próximo. Apontar as faltas do próximo é uma atitude avessa à caridade, pois esta tem como principal característica a indulgência do homem para com os seus irmãos. A caridade é sempre humilde. Caridade orgulhosa é um contrassenso, visto que esses dois sentimentos se neutralizam um ao outro. E por que então é tão difícil ao homem reconhecer e valorizar as qualidades alheias? Porque o orgulho e a vaidade tornam-no presunçoso a ponto de atribuir importância exagerada à própria personalidade e acreditar na supremacia de suas qualidades. Como poderá o vaidoso ressaltar em outrem o bem que o eclipsaria, em vez do mal que o exalçaria? Então, o principal empecilho para o progresso do espírito é o orgulho, por ser o pai de todos os vícios e a negação de muitas virtudes. E de que modo devemos combatê-lo? Devemos combatê-lo através da humildade, que nos faz reconhecer as próprias faltas, e da prática cotidiana da indulgência e da caridade. Quanto mais nós reconhecemos as nossas próprias faltas, tanto mais indulgentes seremos para com os outros. Bom, o texto na lição 35 do livro Palavras de Vida Eterna de Francisco Cândido Xavier, por Emmanuel, nós temos a seguinte lição estudada, desenvolvida por Emmanuel sobre essa passagem do Evangelho. Por que vês o argueiro no olho do seu irmão? Jesus em Mateus 7, 3. Então, Emmanuel começa assim: habitualmente guardamos o veso. O veso é o costume, de fixar as inibições alheias com absoluto esquecimento das nossas. Exageramos as prováveis fraquezas do próximo, prejulgamos com
com rispidez e severidade o procedimento de nossos irmãos. A pergunta do Mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. A benefício de nossa edificação, recordemos a conduta do Cristo na apreciação de quantos lhe defrontavam a marcha. Para muitos, Maria de Magdala era a mulher obsidiada e inconveniente, mas para ele surgiu como sendo um formoso coração feminino, atribulado por indizíveis angústias, que, compreendido e amparado, lhe espalharia no mundo o sol da ressurreição. No conceito da maioria, Zaqueu era usuário de mãos azinhavradas e infelizes. Para ele, no entanto, era o amigo do trabalho a quem transmitiria alevantadas noções de progresso e riqueza. Aos olhos de muita gente, Simão Pedro era fraco e inconstante. Para ele, contudo, representava o brilhante entranhado nas sombras do preconceito que fulgiria à luz do Pentecoste para veicular-lhe o Evangelho. Na opinião do seu tempo, Saulo de Tarso era rijo doutor da lei mosaica, de espírito endurecido e tiranizante. Para ele, porém, era um companheiro mal conduzido que buscaria em pessoa as portas de Damasco para ajudar-lhe a doutrina. Observemos, amando, porque apenas o amor puro arrancará por fim as escamas de treva de nossos olhos, para que os outros nos apareçam na bênção de Deus que invariavelmente trazem consigo. Então, essa é uma lição que devemos refletir, né? Observemos amando. O amor é a base do Evangelho. Antes de julgar os atos do próximo, nós devemos examinar com honestidade as nossas próprias ações. E então perceberemos que também cometemos faltas e que necessitamos da indulgência e da compreensão de todos. Muita paz.